Olá pessoal, eu sou a professora Aline, sou a professora da turma de sábado aqui do curso da Suzana Luz e eu estou aqui com mais duas professoras e nós vamos trabalhar uma aula específica com vocês e nós já vamos conversar sobre isso agorinha, tá? Eu sou a professora Ana Carolina, da turma de quinta-feira à tarde. E eu sou a professora Maíra, da turma de sexta-feira à tarde. Nós três juntas vamos trabalhar a aula 3, que é a aula sobre a competência 3 também do Enem, tá? Vamos lá, todos preparados? Começando. Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar o encontro 3, que coincidentemente diz respeito à competência 3 do Enem. Então, peguem a apostila de vocês com calma, abram na página 15, porque a nossa aula está compreendida entre a página 15 e a página 17. São essas páginas que nós vamos estudar hoje, tá? Então, peguem lá a apostila com tranquilidade e vamos começar. No que diz respeito à competência 3, nós poderíamos resumir toda essa competência em uma palavra, que seria autoria, porque para o Enem, a autoria ela é entendida como a junção do projeto de texto e do desenvolvimento das ideias. Quando você tem um bom projeto de texto, você desenvolve bem as suas ideias, o Enem entende que você tem autoria dentro do texto. Há um tempo atrás, pensava-se que a autoria era mais aquela questão de colocar a voz, né, colocar a sua voz dentro do texto. Claro, tem a ver com isso também, mas como é que o Enem entende a sua voz dentro do texto? Você não vai colocar lá coisas como, na minha opinião, a meu ver, para mostrar que vocês estão realmente se posicionando dentro do texto. Vocês não vão fazer isso. Então, o Enem ele vai entender essa ideia de autoria como um bom projeto de texto e um desenvolvimento das ideias em todo o texto. E claro, se nós estamos falando de desenvolvimento das ideias, nós estamos falando de projeto de texto. Bom, vocês vão entender isso ao longo da aula, tá? Mas o que vocês já precisam ter em mente é que competência 3, ela diz respeito à autoria, a projeto de texto, a desenvolvimento das ideias, ok? É importante dizer um pouquinho, só pedir para voltar um pouquinho aqui no slide anterior, eu queria chamar a atenção de vocês para essa imagem. Essa imagem aqui é a imagem de um tecido. Vocês já viram de perto um tecido? Já pegaram assim, uma roupa de vocês para analisar como funciona, como se constrói um tecido? Se vocês fizerem isso, vocês vão observar que trata-se de várias linhas, que elas estão entrelaçadas, elas estão emaranhadas ali e todas juntas formam aquele tecido da roupa de vocês. Assim é o texto. Tá? O texto de vocês ele também está composto por vários fios, e esses fios nós chamamos de argumentos. Vocês já pensaram que, talvez já tenha acontecido com vocês, né? Aconteceu com a maioria das pessoas, o fato de você pegar um tecido e você quebrar um dos fiozinhos do que formam o tecido ali, o que vai acontecer? Vai se formar um buraquinho. Com o tempo, aquele buraco pode se tornar muito grande e aquilo já tira, talvez, até mesmo a utilidade da roupa, né? Nós já temos um grande problema ali quando um buraquinho é feito na nossa roupa. O nosso texto funciona da mesma maneira. Se vocês, em algum momento, têm ali uma quebra da ideia, uma ideia não se encaixa com a outra, você tem ali um rompimento dentro daqueles seus argumentos, é possível que, no todo, o texto de vocês ele não se mostre da maneira como se deveria mostrar, porque temos um buraco ali. E aí nós entendemos ali como uma falha na argumentação. Pensem que falhas na argumentação vão prejudicar o todo do texto de vocês. E não é isso que nós queremos, não é mesmo? Certo. Então, voltando ali à grade do Enem, o Enem ele define a competência 3 com algumas palavrinhas, né? Primeiro é dito o seguinte, na competência 3, o participante, o aluno que está fazendo o Enem, ele precisa selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Quando nós estamos falando de ponto de vista, nós estamos falando de tese, né? Isso já foi comentado em sala e aí vocês precisam ter muito claro isso daí. Mas o que seria selecionar? Falar, bem, eu preciso fazer todas essas coisas. Claro que nós já comentamos no início que a competência 3, ela se resume a autoria, projeto de texto, desenvolvimento das ideias. Tudo isso aqui está relacionado ao desenvolvimento das ideias, que se relaciona ao projeto de texto, que se relaciona à autoria. Então, o aluno pergunta, o que seria selecionar, professor? O que seria relacionar todas essas palavrinhas que são colocadas para nós aí, que nós devemos cumprir dentro da competência 3?
Bom, basicamente seria você selecionar as ideias que você vai colocar dentro do seu texto. Seria escolher quais ideias você vai colocar. A Suzana, ela tem uma comparação muito inteligente, muito que eu costumo usar em sala de aula e eu vou usar aqui com vocês. Que é o seguinte, ela fala assim, o Enem diz, né? Você precisa pegar todos os conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua formação e colocar dentro do seu texto, claro, né? Selecionar ali o seu repertório e colocar dentro do seu texto de acordo com o tema e de acordo com o posicionamento que você está pretendendo dentro daquele tema. E a Suzana diz o seguinte, ó, imagine aí um cantor. Quantos anos de carreira pode ter um cantor? Vamos colocar 15, porque 15 normalmente é a quantidade de anos, 12, 15, quantidade de anos de estudos que vocês têm. O cantor, vamos supor que ele tenha composto um CD, ele tenha lançado um álbum a cada ano. E é basicamente a cada série que vocês já passaram ao longo da vida de vocês, da vida de estudante de vocês. Então, quando ele vai fazer um show, o que é que esse cantor faz? Será que ele pega todas as músicas que ele já fez, já compôs, já cantou, já gravou ao longo da vida dele e canta naquele show? Ele faz isso? Não, ele escolhe um repertório para aquele show. Ele vai olhar o público, qual é a característica desse público? Qual é o tipo de música que eles costumam gostar mais? Essa cidade aqui, qual é a vibe dessa cidade? A partir dessas informações, ele vai falar, não, beleza, eu vou escolher aqui 10 músicas e vou colocá-las nessa sequência, porque eu entendo que no começo o público vai estar mais com esse espírito, no final vai estar mais com outro. Pronto, é aquilo que ele vai colocar dentro do show, é aquilo que ele vai cantar naquele show. A mesma coisa vocês fazem com o texto de vocês. Vocês vão pegar toda a informação que vocês tiveram até agora, ao longo da vida acadêmica de vocês, vão pensar, qual é o tema? O tema é esse. Qual é o posicionamento que eu quero trazer aqui dentro desse texto? É tal posicionamento. Então, eu vou selecionar esses 3 argumentos aqui para defender dentro do meu texto, ou a quantidade de ideias aí que vocês achem mais necessárias para defender aquele tema. Então, é isso que vocês precisam fazer. Não é ficar jogando um monte de informação. Eu tenho aqui para esse texto 5 recursos argumentativos. Vou colocar todos aqui porque eu acho que todos são importantes. Não é bem assim. Vocês precisam selecionar, escolher qual deles seriam mais importantes. Depois dessa escolha, vocês precisam relacionar. Vocês não vão colocar um argumento que não tem a ver com o outro. É preciso que as ideias todas estejam encaixadas de maneira coerente para que no final se tenha também uma argumentação coerente. E claro, e aí nós já estamos falando de organização também. Qual ideia vem primeiro? Qual ideia vem depois? Nesse momento do meu texto eu quero defender que posicionamento? Esse. Então, qual ideia se encaixa melhor? Então, vocês vão organizar ali a sequência das ideias para que tudo fique coerente. Tá? E claro, a interpretação ela é muito importante também, porque vocês não vão simplesmente colocar a informação e esquecer de interpretar. Acontece muito, se a gente for falar em questão de interpretação, na redação de alguns de vocês, é que o aluno, ele coloca o recurso argumentativo e ele esquece de interpretar esse recurso. Ele pensa assim, não, o leitor já vai entender o que eu estou querendo dizer com o meu recurso. Tá óbvio. Vocês precisam interpretar, tá? Não basta colocar o recurso argumentativo e finalizar ali a ideia de vocês. É preciso oferecer uma interpretação para o seu leitor. É muito aquilo de, coloquei ali a minha ideia que eu pretendo desenvolver, coloquei meu recurso argumentativo e no final eu vou dizer o que significa aquele recurso. Eu vou relacionar o meu recurso à minha ideia principal. Vocês precisam fazer isso, tá? E quando o participante ele mobiliza todas essas habilidades que nós acabamos de falar, que seria selecionar, relacionar, organizar e interpretar essas ideias, informações, fatos, né, em defesa de um ponto de vista, o participante está construindo o seu projeto de texto, ele está elaborando o seu projeto de texto. Por isso é que talvez alguém tenha ficado confuso. Como assim? A professora está falando de competência 3, mas lá na descrição da competência 3 não está escrito projeto de texto. Não precisa, porque todo esse caminho que é feito aqui, o desenvolvimento dessas habilidades, a mobilização delas, leva à construção de um projeto de texto. Por isso que nós estamos falando que a competência 3 diz respeito ao projeto de texto, tá? E dentro dessa ideia de projeto de texto também é preciso pensar em 2 situações aí. No sem direção e um texto sem direção e um texto com direção. O que seria isso? Um texto sem direção é aquele texto em que o autor ele traz várias ideias e no final das contas ele não consegue indicar um caminho pelo qual aquelas ideias estão seguindo.
O participante normalmente faz o quê? É aquilo que eu já comentei com vocês, né? Coloca uma ideia, coloca outra e no final, o que é que você pretendia defender dentro disso daqui? Qual era o seu posicionamento, afinal? Se isso não é possível perceber dentro do texto, nós temos aí um texto sem direção, sem um direcionamento, sem a indicação de um caminho para o leitor. Olha, leitor, eu estou pretendendo defender esse ponto de vista aqui. Esses são os meus argumentos que eu estou utilizando para defender essas ideias. Quando o texto já faz isso, quando já é possível perceber a defesa de uma tese, né, ali a indicação de uma tese, a defesa dessa tese durante a argumentação, a proposta de conclusão com ideias que acabem resolvendo os problemas que foram discutidos ao longo da argumentação, nós temos um texto com direção. É basicamente um texto em que é possível ver o direcionamento do leitor ali. Ele assumiu um posicionamento antes e ele desenvolveu argumentos para justificar esse posicionamento. Então, nós temos um texto com direção. E é preciso tomar muito cuidado, porque um texto sem direção, ele fica ali nos primeiros níveis da competência 3, que são, né, os níveis baixos, claro, né? Nos primeiros níveis ali, e você não vai conseguir ter uma nota boa se você seguir esse caminho. E a gente espera que isso não aconteça. Vamos sempre nos posicionar, usar argumentos que defendam esse posicionamento e finalizar ali apresentando ideias que justifiquem isso. Bom, então nós temos aqui a gradezinha da competência 3. Eu só queria mostrar para vocês que a competência 3 ela possui 6 níveis, que vão do 0 até o nível 5, né? Nível 5 é o que todo mundo pretende. E para você conseguir tirar a nota máxima na competência 3, o que é que você precisa fazer? Você precisa desenvolver um bom projeto de texto. A professora Maíra vai explicar passo a passo como um projeto de texto se manifesta dentro de um texto. Tá? E vocês vão conseguir ver e falar, não, beleza, eu preciso fazer isso, então é isso que eu vou fazer para conseguir a nota máxima. Tá? E quando você tira a nota 4, normalmente aconteceu ali uma falhazinha no seu projeto de texto. Normalmente você apresentou uma ideia, esqueceu de defender, né? Ou então você veio defendendo muito bem as ideias, mas no final você acaba apresentando soluções que não dizem respeito aos problemas que você discutiu ao longo da argumentação. Tudo isso é entendido dentro do Enem como falha no projeto de texto, ou seja, você não seguiu aquela sequenciazinha que nós estamos sempre falando para vocês, que seria apresentem o tema e a tese na introdução, desenvolvam ao longo da argumentação argumentos que defendam essa tese e proponham soluções para os problemas que foram discutidos. Se vocês não seguem essa sequência, normalmente vocês vão ter falhas aí no projeto de texto, tá? E aí os outros níveis a gente já sabe que já são textos mais problemáticos. Normalmente ali entre o nível 2 e 3 já são textos em que a tese ela não fica muito clara, ou os argumentos eles não correspondem ao que foi colocado como tese. Tudo isso é bastante problemático, tá? Mas eu acredito que vocês visualizando um projeto de texto dentro de um texto real, vai ficar bem mais fácil para vocês conseguirem entender isso que a gente está falando aqui. Tá? E é muito importante também já chamar a atenção de vocês para aquela situação ali, o tangenciamento. Evitem essa situação. Para quem ainda não sabe, o tangenciamento dentro do Enem ele é entendido como uma abordagem parcial do tema. Vocês abordam apenas uma parte do tema e não o tema por completo. Eu costumo usar um bom exemplo, que foi um caso em que houve muito tangenciamento, que é o do tema do Enem 2018. Que foi a questão da manipulação do comportamento do usuário frente ao controle de dados na internet. Muita gente trabalhou apenas a questão da manipulação do comportamento do usuário e se esqueceu da parte do controle de dados. O que é que você está fazendo quando você tem esse tipo de abordagem? Você está tangenciando, você está trabalhando apenas uma parte do texto e se esquecendo da outra parte. Isso é muito prejudicial, então é preciso que vocês olhem para o tema e pensem, o que é que esse tema espera de mim? Já sei qual posicionamento eu vou trabalhar aqui dentro desse tema. E a partir disso, vocês apresentem o tema por completo, apresentem uma tese relacionada a ele, defendam e concluam de acordo com os passos que a gente já falou aqui. Certo? Então, a gente está falando, ok, projeto de texto, né, desenvolvimento das ideias. Por que é importante você planejar o seu texto? Talvez eu ainda não disse isso, mas eu digo agora, o projeto de texto é basicamente aquele momento de pré-produção textual em que você vai planejar o seu texto.
Você tem o tema ali na sua frente e você vai começar a selecionar, a relacionar as ideias, pensar na organização delas para colocar dentro do seu texto. Por que é importante fazer esse exercício? Porque quando você elabora um projeto de texto, quando você pensa, planeja o seu texto, o que você está fazendo? Você está evitando o improviso. Por quê? Quais são os problemas do improviso? Sabe, eu já tive um aluno que ele falava assim, professora, eu não consigo fazer rascunho de redação. Eu tenho que partir direto para a redação, porque senão eu esqueço das ideias, eu não consigo trabalhar direito. Mas aí o que acontecia? Ele falhava justamente por não ter planejado o texto. Porque chega no momento do seu texto que você está escrevendo e fala, pera, mas eu podia ter trazido essa ideia um pouco antes. Ah, e agora? Agora não dá mais, porque você já está na folha definitiva. Então é importante fazer esse planejamento, é importante fazer o rascunho para partir para o texto real, tá? Porque quando você vai no improviso, aí as ideias vão vindo e eu vou escrevendo, o que pode acontecer? Pode acontecer a repetição de ideias. É aquilo, quando você não planejou, quando você não viu, nesse parágrafo eu vou trazer essa informação, no outro parágrafo eu vou trazer outra, pode ser que você coloque as duas informações que você tinha na sua mente em um único parágrafo. Tá, e no outro, o que eu posso fazer? Eu vou ter que dizer a mesma coisa porque não vem mais nada na minha cabeça. E aí é o momento em que você repete ideias, é o momento em que você deixa o seu texto circular. Sabe aquele texto que não evolui? É um texto que você fala de uma coisa aqui, fala dessa mesma coisa daqui a pouco e fala de novo sobre a mesma coisa. O seu texto ele não tem aquela fluidez. Acontece quando você opta por esse caminho do improviso. Por isso é importante planejar o texto. Tá? Outra situação que pode acontecer ali quando você opta por improvisar e não planejar o seu texto. Enrolação nos últimos parágrafos. Sabe? É basicamente a mesma coisa do ponto anterior. É quando você não tem mais o que dizer e você fica enrolando e não avança. O seu texto não avança. Normalmente você coloca todas as informações que você tinha nos 2 primeiros parágrafos. E os 2 últimos, eles realmente são mais repetição, enrolação, o famoso encher linguiça, né? Falta de ligação entre as partes do texto também é um problema. Muitas vezes vocês não conseguem relacionar as ideias que vocês estão trazendo. E acontece muito aquilo de... a gente sempre fala o seguinte aqui dentro do curso. Você nunca vai começar a trabalhar o seu texto se você não souber como resolver o problema que está sendo proposto ali. Porque acontece muito de muitas pessoas, não, eu tenho ideias sensacionais, vou começar a escrever meu texto. Ok, escreveu a introdução, escreveu os 2 parágrafos de desenvolvimento e quando chega na conclusão fala, poxa vida, e agora? Como eu resolvo esse problema? E aí é o momento em que a pessoa apresenta uma proposta de solução que não tem a ver com o que foi discutido, porque, não, eu preciso colocar uma proposta de solução aqui, preciso ter na minha conclusão os elementos que são exigidos. Mas aí a pessoa não consegue fazer a ligação entre essa conclusão e os argumentos que foram colocados antes. Então, no momento do planejamento do seu texto, você vai prever justamente essa situação e vai pensar, qual solução eu vou dar para esse problema que eu pretendo trabalhar? E aí, claro, você vai partir para a sua escrita da redação, já pensando em todos os momentos e com a conclusão definida, tá? E aí eu repito, sendo assim bem repetitiva mesmo. Por isso é importante o planejamento de texto, por isso é importante elaborar um projeto de texto para a sua redação. A contradição entre o início e o fim também é um dos problemas, né? E aí a gente está relacionando todos esses... Pode observar que esses problemas aqui, eles estão todos relacionados. Eu posso apresentar uma conclusão que seja contraditória à minha ideia, à ideia que eu vinha desenvolvendo, as ideias do meu argumento. Tá? A questão da ausência de mensagem central também é uma outra situação. Muitas vezes a pessoa não consegue defender uma tese, não consegue colocar ali a sua opinião, muitas vezes fica apenas dando informação e aí já torna o texto expositivo e não tem aquele momento em que o leitor consegue identificar, não, esse é o posicionamento da pessoa, é isso que ela está defendendo, são esses os argumentos que ela está utilizando para a defesa desse ponto de vista e nós temos ali um texto coerente, tá? Então, para evitar o improviso e todas essas situações, é preciso elaborar um projeto de texto, é preciso planejar o seu texto para que nós não tenhamos problemas aí, certo?
Bom, e aí retornando àquela ideia da competência 3, nós já falamos, né? Tudo isso que foi comentado diz respeito ao projeto de texto, ao desenvolvimento das ideias, e para o Enem, tudo isso aqui ele é entendido como autoria, tá? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí nos próximos momentos. Bom, em relação ao projeto de texto, para ficar bem definido assim na cabecinha de vocês o que é que significa, nós temos aqui essa seguinte definição. O conceito de projeto de texto, ele é um esquema geral da estrutura de um texto no qual se estabelecem os principais pontos pelos quais deve passar a argumentação a ser desenvolvida. Vocês perceberam essa ideia aqui, ó, de no qual se estabelecem os principais pontos pelos quais deve passar a argumentação a ser defendida? Normalmente isso a gente já percebe na tese. Quando você coloca a sua tese, você já está indicando para o seu leitor qual é o caminho que você vai seguir, quais são as ideias que você vai mobilizar dentro do seu texto para defender aquilo. Por isso é muito importante você colocar uma tese, você defender bem essa tese e a gente já fala da conclusão também, né? Apresentar solução aos problemas que foram defendidos, foram discutidos a partir da definição da sua tese. Então, assim, de forma resumida, o projeto de texto seria um planejamento prévio à escrita da redação. Isso você faz antes de partir para a redação propriamente dita, que se mostra subjacente no texto final. Fica evidente no texto final. Quando o leitor, ou mais especificamente o corretor, termina de ler o seu texto, ele consegue perceber que houve um planejamento. Ele consegue perceber que você não recorreu ao improviso, que você não foi ali na raça, né, com a cara e a coragem. Você teve um momento de reflexão sobre o tema, você estabeleceu quais seriam os argumentos defendidos e você conseguiu demonstrar isso no texto final. Isso fica evidente, claro, né, com a leitura de todo o texto, fica muito claro isso. Então, é um esquema que se deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no texto. A maneira como você organizou as suas ideias, a maneira como você mobilizou ali todas aquelas habilidades que nós já falamos dentro do seu texto, o conjunto de tudo isso é entendido como projeto de texto. Então, o corretor, ele sabe, ele procura certos aspectos que indiquem que houve ali um planejamento de um texto. E aí, quando a professora Maíra, eu estou falando bastante do que a Maíra vai fazer aqui, porque é super importante, vocês vão ver como é legal isso de planejar o seu texto, estabelecer, elaborar um projeto de texto para você partir para o seu texto propriamente dito, vocês vão ver bem isso que está sendo dito. É possível, no final, perceber que houve ali o planejamento, certo? Então, quando você faz isso, você já vai aumentando suas possibilidades de alcançar as notas máximas ali na competência 3, porque, claro, para conseguir a nota máxima no nível 200 que nós já comentamos, você precisa elaborar um excelente projeto de texto, um projeto de texto estratégico. Bom, juntando todas essas informações aí, a gente chega àquela parte mais específica dentro da competência 3, né, que seria o desenvolvimento das ideias. Por quê? Repito, né? Sendo assim bem repetitiva mesmo. Desenvolvimento das ideias, projeto de texto, autoria. Quando a gente está falando de desenvolvimento das ideias, a gente precisa pensar em fundamentação dos argumentos. Não basta você jogar lá, como eu já disse anteriormente, o recurso argumentativo e não fundamentar esses argumentos que você está mobilizando ali. Ou melhor, não adianta você expressar a sua opinião e não trazer uma outra ideia que fundamente, que legitime essa sua opinião. Já foi dito para vocês também, em algum momento, a questão de que vocês não podem basear toda a argumentação de vocês apenas nos próprios conhecimentos, né? Nos próprios conhecimentos de vocês, nos conhecimentos que vocês já têm. Vocês precisam trazer uma ideia de outra área do conhecimento, uma ideia de algum filósofo, alguma ideia da geografia, da medicina, para legitimar aquilo que vocês estão trabalhando. E é justamente isso que se entende como fundamentação dos argumentos. Tá? Quando você não faz isso, quando você baseia a argumentação apenas no que você acredita, apenas no que você acha, você está ali se associando ao senso comum e não está fundamentando, legitimando os seus argumentos, tá? Como é que vocês podem fazer isso? Para fazer isso, vocês podem lançar mão de alguns recursos, que seria o uso de definições, estabelecer comparações,
colocar dados estatísticos, exemplos, ilustrações, analogias. Vocês podem recorrer a argumentos de pessoas que são consideradas como autoridade dentro daquela área. Se nós estamos falando de alguma situação que envolve a medicina, eu posso trazer um médico. Se eu estou na fala de um médico, se eu estou trabalhando um tema relacionado à educação, eu vou recorrer a um educador para trazer ali para dentro do meu texto, para fundamentar o meu ponto de vista. É bem isso que são esses recursos, essas estratégias que vocês podem usar para fundamentar aí o posicionamento de vocês. Entre outros também que a gente pode pensar aí, todos esses são elementos que vão ajudar vocês a fundamentar, a legitimar as ideias. Bom, e qual é o objetivo de tudo isso? É convencer o leitor de que o seu ponto de vista é pertinente. E é muito importante dizer que o convencimento, em algum momento vocês já devem ter ouvido isso também, de que o texto dissertativo argumentativo, ele tem um objetivo. Qual seria esse objetivo? Convencer o seu leitor. Mas não é convencer o seu leitor para fazer ele mudar de ponto de vista. Nossa, essa opinião que essa pessoa está desenvolvendo desse texto é tão maravilhosa que eu até mudei meu ponto de vista. Não se trata disso. Talvez em outro tipo de texto isso seja esse o objetivo, mas em outro tipo de texto. No texto dissertativo argumentativo, pensando no Enem e outros vestibulares, o que você deve fazer é convencer o seu leitor da validade dos seus argumentos. O seu leitor vai olhar e falar bem assim, não, realmente é muito válido isso que essa pessoa está trazendo aqui dentro desse texto. Posso não concordar, mas eu preciso reconhecer que são argumentos legítimos. Como é que você faz isso? Recorrendo a esses recursos que nós já falamos aqui. Porque é muito aquilo, não se trata do que eu penso. Eu penso assim porque alguém com uma autoridade maior já conseguiu falar a mesma coisa que eu estou defendendo aqui. Eu penso dessa maneira porque em algum momento esse dado aqui, já seja do IBGE, de qualquer outro órgão aí, já provou que o que eu penso tem sentido, tem fundamento. Então, é dessa maneira que vocês vão fundamentar os argumentos de vocês e isso vai levar a um bom desenvolvimento das ideias, tá? E claro, quando nós pensamos nisso, é preciso estabelecer que em todo o texto esse bom desenvolvimento. Tem aluno que fala assim, professora, o Enem diz assim que pelo menos um momento do texto eu devo lá trazer uma ideia que seja legítima, pertinente e produtiva. Então, nos outros momentos eu não preciso fazer isso. Cuidado. Claro, isso se nós estamos falando da competência 2, você pode até conseguir 200 em um único momento do seu texto ali em que você mobiliza um recurso, você fundamenta uma ideia, que você coloca como fundamento da sua ideia um argumento que seja legítimo, pertinente, produtivo, pode ser que você consiga sim 200 na competência 2, mas quando se trata da competência 3, isso já não é possível. Se você quiser 200 na competência 2 e 200 na competência 3, você precisa, além de fazer isso que nós já falamos, precisa fazer em todos os momentos do seu texto. Cada momento que você colocar um recurso ali, você precisa interpretar esse recurso para que ele seja visto se ele seja colocado de forma legítima, pertinente e produtiva dentro do seu texto, tá? Então, vocês não podem deixar para o leitor de vocês fazer essa relação, é aquilo que eu já falei no início. Eu vou colocar aqui esse argumento e esperar que o meu leitor entenda o que é que eu estou falando. Você não pode fazer isso, você precisa explicar para ele. É sua obrigação como autor do texto deixar claras todas as informações ali, certo? Então, fiquem bem atentos em relação a isso, tá? O desenvolvimento adequado das ideias, a fundamentação dessas ideias, para que vocês tenham ali um excelente projeto de texto e vocês tenham dentro do texto de vocês autoria, porque essas são as qualidades essenciais para a nota máxima na competência 3. Então, dando prosseguimento aqui à nossa matéria sobre competência 3, como a Aline já me apresentou, já disse o que eu ia fazer, eu vou realmente mostrar como que pode funcionar essa autoria da perspectiva da banca do Enem na prática, numa redação nota 1000. Antes disso, tem esse slide aqui que fala novamente, nesses termos aí que a Aline trabalhou com vocês, e traz uma informação nova que está sublinhada aqui à frente. Então, para o Enem, como ela disse,
A autoria é saber elaborar muito bem um projeto de texto, organizar toda essa estrutura textual e desenvolver muito bem também todas as ideias e argumentos em defesa da tese. A banca dá nome a essas qualidades, né, de estratégico, quando um projeto de texto tem a excelência e pode atingir o nível máximo de nota, que é o nível 5, 200 pontos. Ele é um projeto, então, bem pensado, estratégico, você planejou de uma forma assim perspicaz, olhando lá na frente. E o desenvolvimento ocorre em todo o texto. Como ela usou aqui a comparação com o tecido, né, o texto e o tecido, então se fica aqui é o caso, né, se fica um pontinho solto, se fica um fio solto, isso pode comprometer a coerência textual. Então, em todos os momentos tem que haver o desenvolvimento e a explicação. Em nenhum momento pode ser lançada uma ideia e abandonada, não desenvolvida, exemplificada ou, enfim, com outro tipo de recurso trabalhada, né? Como eu disse que eu vou mostrar para vocês o exemplo, ele foi retirado de uma cartilha que está aí publicada na internet, que se chama Cartilha Redação a 1000. Ela foi lançada e foi elaborada a partir do trabalho desse garoto, Lucas Felp, que foi um garoto que tirou nota 1000 na edição do ano anterior, 2018, e a partir de então ele começou a fazer um compilado, uma compilação de textos nota 1000 que o pessoal ia enviando para ele. É um projeto interessante, vale muito a pena. Vocês conseguem, por esse link aqui, baixar, de qualquer maneira, colocar a cartilha Redação a 1000 lá no Google vai proporcionar para vocês esse arquivo, que é bem interessante. O candidato que fez a redação que eu vou explorar com vocês se chama Matheus Andrade Figueiras, tem 22 anos e é de São Luís do Maranhão. Calma, que eu não vou ler isso aqui com vocês desse jeito, né, como essa tela, mas eu acho legal mostrar a redação real com a letra do próprio candidato. Tem aí, então, ele ocupa as 30 linhas, faz um bom proveito do espaço que é oferecido para ele. A letra, como a gente pode perceber das redações mais bem avaliadas, é uma letra pequena, é uma letra reduzida para que o candidato consiga cumprir com todas as exigências que são impostas a ele, aí num espaço relativamente pequeno, porque são 30 linhas estreitas que o Enem oferece. Então, a letra tem que ser um pouco reduzida para que eu consiga fazer todo esse desenvolvimento, cumprir com todas essas exigências, mas ao mesmo tempo a gente pode perceber, embora com um pouco de dificuldade aí mais à distância, que a letra é legível, ela é redondinha e não fica difícil a leitura. Tá? Vocês podem já observar alguma coisa em relação à organização textual, como são os parágrafos, né? Já vão notando habilidade aí em organizar esses elementos textuais aí. Então, relembrando, antes de ler a redação, né, de onde vem, né, esse texto, vamos nos situar, relembrar um pouquinho sobre o que o aluno, o candidato, tinha que escrever na edição do ano passado, do Enem, em 2019. Muitos de vocês fizeram essa prova, né, esse exame. O tema era esse aqui, que está aqui no cantinho, a frase temática que aparecia aqui, é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aqui a gente tem a proposta de redação, e para relembrar, não ter que ler novamente os textos, eu trouxe aqui uma síntese de cada um deles. O texto 1 trazia, então, uma referência sobre a invenção do cinema como a criação do cinematógrafo por Lumière. Como que surgiu o equipamento que deu origem ao cinema, o primeiro projetor. No caso, ele nem tinha a função de ter esse uso, era um instrumento científico, né? Então tinha toda essa questão da gênese, da origem do cinema aqui nesse primeiro texto. No texto 2, então, havia cinema como representação. Era um filósofo, Edgar Morin, que tratava desse aspecto mais subjetivo, da representação do cinema como um universo pessoal, né, solicitando a participação do espectador. Quer dizer, o público também como criador do sentido dos filmes, né? O público, o espectador, ele também faz parte
contexto, né, do sentido do filme. O que é o filme implica também o que é para aquele público, para aquele espectador, né? A questão da recepção. Esse textinho curto. O texto 3, que traz então a imagem, é um clássico do Enem, sempre tem uma imagem, às vezes uns dados estatísticos, né? E ele dizia assim, da telona para as telinhas. Telona parece um termo informal, mas na verdade é simplesmente o feminino de telão. Então, isso é uma curiosidade, ele é formal sim, né? Telona. Esse texto 3, então ele trazia o percentual de brasileiros que frequentam o cinema em relação aos que consomem filme na TV. Então, quantas pessoas frequentam o cinema e a relação dessa participação com a televisão propriamente dita, como que uma coisa interfere na outra. O texto 4 fazia então um breve histórico das salas de cinema no contexto do processo de urbanização nacional e consequente exclusão de uma parcela da população desses ambientes. Então, aqui sim a gente vê problemas mais explícitos relacionados aí ao tema, e é isso que importa para nós, saber onde que estão os problemas sobre os quais a gente vai discutir e argumentar na dissertação. A gente viu então essa questão da exclusão, a entrada dos cinemas nos shopping centers, algum processo assim em que algumas parcelas de interiores, de cidades periféricas, de regiões mais periféricas como o Norte e Nordeste, não tem tanto acesso. Isso que mostra para nós esse texto 4. Aqui tem a redação então de uma forma mais legível, vou ler para vocês. Peço que vocês acompanhem com bastante atenção, que uma leitura atenta ajuda depois a gente a destrinchar aí o texto juntos. O poeta Sebastião Uchoa Leite já mencionou que o cinema era uma de suas grandes inspirações em razão das diferentes perspectivas que este pode dar sobre o mundo. Portanto, o cinema, enquanto ferramenta de reflexão, beneficia a população brasileira, mas enfrenta, lamentavelmente, desafios para a democratização de seu acesso em escala nacional. Isso se deve, por um lado, a um padrão cinematográfico que não contempla as diversidades regionais e, por outro, a uma elitização da sétima arte, afastando-a das periferias. Em primeiro lugar, o Brasil reproduz majoritariamente filmes americanos, de padrão hollywoodiano, que não contemplam as expressões regionais brasileiras. Segundo o filósofo Emmanuel Levinas, uma sociedade justa deve respeitar a alteridade de seus membros, de modo que sua exclusão é uma forma de violência. Assim, o cinema regional aparece como um símbolo da cultura local, e seu incentivo é um modo de respeitar a alteridade dessas parcelas da sociedade, incluindo-as na cultura do cinema. Além disso, o cinema no Brasil tem tido alcance restrito às classes sociais privilegiadas, que possuem fácil acesso aos shopping centers, onde a maioria dos cinemas se concentra, ou renda suficiente para manter serviços de streaming, como Netflix. De acordo com o sociólogo Pierre Bourdieu, a facilidade de acesso a obras de arte pode ser chamada de capital cultural, e sua acumulação é uma maneira de reproduzir a desigualdade social. Nesse sentido, levar o cinema às periferias é um passo essencial para a democratização de seu acesso no Brasil e para a distribuição do capital cultural entre todos. Em conclusão, o incentivo ao cinema regional brasileiro e a difusão da sétima arte nas periferias são caminhos possíveis para a democratização do acesso no Brasil, do seu acesso no Brasil. Para isso, o Ministério da Cidadania, por meio de editais públicos, deve oferecer patrocínio à produção de filmes regionais, em especial nos interiores brasileiros, com a finalidade de difundir o cinema regional. Concomitantemente, os governos estaduais, por meio de suas secretarias de cultura, devem criar campanhas de exibição de filmes nas periferias, atendendo às especificidades de cada estado para difundir o acesso a esse meio artístico a todos os brasileiros. Bom, então, a gente pode observar pela leitura que é um texto muito fluido, né? Um texto também sem rebuscamento, sem um vocabulário mais elevado, embora tenha um bom vocabulário, um texto que tem coesão, que é facilmente compreensível, e isso é importante para o Enem.
Então nós vamos observar qual foi a estratégia, né? Qual foi o planejamento desse aluno, quais foram os passos que ele seguiu para conseguir elaborar um texto como este, que é exemplar para nós, né? É um texto nota 1000 e pensando na competência 3 atingiu também aí, é lógico, a nota máxima, 200 pontos. Como que foi essa introdução? No primeiro período, então, ele fez uma contextualização do tema. Trouxe uma citação de um poeta, né, que ele usou de alguma maneira essa citação e não simplesmente lançou. Essa citação falava sobre o cinema como inspiração para esse poeta, em razão de que ele oferece várias visões de mundo, diferentes formas de ver e pensar o mundo. No segundo período, então, daí teve um ponto final, esse candidato trouxe o que se espera nesse momento de uma introdução, que é a apresentação do tema em sua abordagem completa. Nós, professores, já estamos pedindo para vocês copiarem, e muitas vezes, essa frase temática para não esquecer nenhum desses elementos, já que elas têm sido tão longas, como a Aline mencionou, dando exemplo aí da edição do Enem 2018. Você pode, lógico, fazer uma montagem com essa frase e trazê-la até mesmo para a tese, mas aqui ele trouxe o cinema, olha as palavrinhas-chave, né? Democratização de seu acesso em escala nacional. Trouxe o tema relacionando com o que ele disse, né? Porque ele vai dizer aqui que, enquanto uma ferramenta de reflexão, e é isso que articula aqui as ideias, porque foi dito que é possível pensar o mundo de várias formas, então, como uma ferramenta de reflexão é benéfico para a população, mas qual é o problema também já apresentado junto com o tema? O problema é que o acesso é restrito, nem todos têm esse acesso no Brasil. Então ele já lança o tema com abordagem completa e o problema relacionado a esse tema, também articulando com a citação, como mostrei para vocês. No terceiro período, final da introdução, que é o momento em que é obrigatório se coloque a tese, ele o fez. Trouxe aqui com uma lógica específica de duas causas. Então, ele apontou duas causas para o problema apresentado no período anterior. Quando ele diz que se deve, né, ele fez uma conexão e diz que esses problemas têm causas, se devem a quê? Vocês vão perceber que nos slides em seguida, a gente está mantendo essas cores para vocês verem como que ele vai desenvolver as ideias. Então, o roxinho, né? Primeira causa, um padrão cinematográfico que não contempla as diversidades regionais. E a segunda causa do problema, uma elitização da sétima arte, afastando-as da periferia. Vamos ver se vocês entenderam, então, qual é a ideia que vai ser defendida, né? A gente já disse que falta acesso ao cinema no país, do modo geral, embora ele seja algo tão importante porque promove a reflexão, por dois motivos. Primeiro, porque ele segue um padrão que não atende às diversidades regionais, já que o Brasil é um país enorme, tem muitas culturas dentro dele, dentro das suas regiões, então elas não são atendidas. E por um outro motivo, ele é elitizado, somente algumas pessoas têm acesso, que não são as que vivem na periferia. Primeiro parágrafo do desenvolvimento, olhem só, também se estrutura em 3 períodos, assim como a introdução. Nesses 3 períodos, ele apresenta um tópico frasal, uma estratégia argumentativa e um desfecho. Esse tópico frasal é a apresentação, então, do argumento que ele vai discutir, recuperando, lembra em roxinho, a primeira causa que ele apresentou lá na introdução. Ele diz que, em primeiro lugar, a forma como ele introduz aqui, né, com o conectivo, o Brasil reproduz majoritariamente filmes americanos de padrão hollywoodiano, que não contemplam as expressões regionais brasileiras. Vejam como ele recupera, gente, as palavras mesmo que ele usou no comecinho lá da tese. Ele traz, não esse, isso, ele não deixa de falar, ele traz as palavras, às vezes ele precisa repetir, porque são palavras-chave,
do tema, mas ele traz também formas de sinônimo para evitar ser tão repetitivo, mas não deixa de trazer, isso eu estou reforçando porque é muito importante que no começo de cada parágrafo sejam recuperadas essas palavras-chave da frase temática, da tese, no caso da argumentação, principalmente, né? Então aqui ele traz a primeira causa em roxo, quer dizer, ele recupera, mas ele já desenvolve um pouco, quer dizer, o Brasil prioriza filmes blockbusters, hollywoodianos, esses filmes que são transmitidos nas salas de cinema, muitas vezes, ou que estão aí disponibilizados para a população, só que eles não contemplam as expressões regionais, né? A crítica que ele vai fazer. Não trazem, lembrando aqui, olha como ele partiu de uma informação que estava no texto motivador. Eles não representam, não trazem a representatividade desse público. Então a gente viu isso num dos textos lá, motivadores, texto 2. No segundo período tem uma estratégia argumentativa para sustentar essa ideia. No caso aqui tem uma citação. Ele fala sobre um filósofo. É uma redação com bastante citações, né? Em todos os momentos de usar uma estratégia argumentativa ele recorre à citação. Isso não chega a ser um problema, embora a gente peça às vezes para vocês variarem, né? Aqui ele cita o filósofo e diz que para quê, né? Para que ele traz esse nome aqui? Porque esse filósofo diz que uma sociedade justa tem que respeitar a alteridade de seus membros, de modo que a exclusão é uma forma de violência. O que é alteridade? É um conceito parecido com empatia, é a consideração do outro, levar em consideração o outro em sua diversidade. Então, ele diz que, o filósofo, então, fala que para a sociedade ser justa, ela tem que respeitar o outro em sua diferença. Sem isso, há uma exclusão que é agressiva, que é violenta. Então, olha em roxinho aqui como ele consegue articular, ele consegue entrelaçar, pensando no que a Aline falou em relação ao texto, sua ideia ao que ele apresentou anteriormente. Então, a citação não é totalmente estranha ao que ele disse, ao contrário, né? Ele fala, olha, não contemplada, quer dizer, ele recupera falando que há exclusão, e traz essa citação que eu coloquei em cinza, não por acaso, a gente vai ver aqui no desfecho. Nesse terceiro período, a gente tem então em roxinho, novamente, olha só, como ele recupera a ideia principal apresentada, que foi trazida para cá, e também a citação. Ou seja, o desfecho é o quê, pelo que nós podemos ver aqui? É uma maneira de encerrar, é claro, o parágrafo de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, articular, relacionar melhor as ideias já trabalhadas no parágrafo. O que ele traz então aqui no desfecho, terceiro período? Assim, o cinema regional aparece como um símbolo da cultura local e seu incentivo é um modo de respeitar a alteridade dessas parcelas da sociedade, incluindo-as na cultura do cinema. Ou seja, né, uma finalização, né, a gente percebe pelo conectivo e também pelo tom que é trazido aqui e pela recorrência do que já foi falado, não tem nenhuma coisa nova. Tem que destacar para vocês, nada surgiu novo aqui, de jeito nenhum. Eu só recuperei eu trouxe esses fios aqui, né, que eu lancei no início, que eu já tinha amarrado de alguma maneira, como eu mostrei aqui, né? E aqui, olha, em cinza, novamente eu faço essa recuperação, essa amarração, né, alteridade, eu retomo a questão também que eu trabalhei aqui, que é da cultura local, do cinema regional, e com isso eu consigo amarrar, né, nós estamos usando essas palavras não por acaso, as ideias e fazer um acabamento que fique bem interessante. Pessoal, quero que vocês percebam, o desafio maior dos nossos alunos é esse momento, é elaborar bem a estrutura do parágrafo do desenvolvimento ou argumento. Isso é um desafio enorme, é o que eu mais tenho trabalhado com muitos de vocês. Então, vejam bem, esse tipo de estrutura, que a Suzana até vai mencionar em uma das aulas dela, eu ouvi uma aula dela que está à frente ontem, por isso que eu estou falando, justamente
vocês vão ver também na apostila, né, traz essa estrutura. Ela bem te ressalta, Suzana, né, que o Enem não traz essa exigência, mas a teoria textual, do modo geral, aponta para ela como segura, objetiva, a mais interessante pensando em dissertação. E nós vamos observar que as redações nota 1000, de uma maneira ou de outra, trazem essa estrutura, nem sempre exatamente assim, mas elas seguem uma organização em que primeiro aparece a sua ideia em defesa da tese. Afinal, é isso que a proposta de redação quer, não o que um autor disse, né? O que você tem a dizer em relação à sua tese, que você vai defender, ou algo que esteja a serviço dessa ideia e não o contrário, né? Então, que não venha primeiro, não venha inicialmente, mas que venha depois num segundo momento para fazer a sustentação e depois simplesmente um desfecho, uma amarração. O que é difícil para vocês? Trabalhar uma ideia só, que é o mais fácil. Olha que contradição. Muitas vezes vocês trazem uma ideia aqui, daí vem, além disso e outra, né? E aqui não tem muita finalização. Observem que só tem uma ideia aqui nesse parágrafo. Ela é dita de 3 formas diferentes. Ela é apresentada, depois é sustentada e, enfim, ela é finalizada. É uma ideia apenas. Qual ideia é essa? A causa 1 do problema apontado lá na introdução. Então, é bastante organizado, por isso que eu selecionei. Não é perfeita essa redação, porque professor de redação nenhum acha nenhuma redação assim totalmente perfeita, né? E depois a gente pode falar disso principalmente nas aulas, que a gente vai tirar dúvida, que a gente vai ter outro tempo com vocês. Mas aqui eu vou elogiar, mostrar mais os pontos positivos para contemplar a nossa matéria. Seguindo, o que ele vai falar então como segundo argumento? Qual é o segundo argumento em defesa daquela tese? Mesma estrutura, tá bom? 3 períodos também. Além disso, o cinema no Brasil tem tido alcance restrito às classes sociais privilegiadas, que possuem fácil acesso aos shopping centers, onde a maioria dos cinemas se concentra ou renda suficiente para manter serviços de streaming como Netflix. Então, aqui a gente está fazendo a segunda causa da falta de acesso ao cinema no Brasil, que é em verde, né? E olha só como que ele vai trazendo tudo isso ao longo de todo o parágrafo. Recupera as palavrinhas, tem que repetir algumas, mais uma vez, traz sinônimos de outras, né? E traz aqui então Bourdieu para sustentar essa ideia de que é a ideia da elitização, de que poucos têm acesso ao cinema ou mesmo ao cinema como produção audiovisual, né, no Brasil. Ok, então ele traz Bourdieu para sustentar essa ideia. O conceito principal aqui, que é o conceito principal desse filósofo, desse sociólogo, é o capital cultural. Então ele já mobiliza esse conceito, definindo o conceito, né? Ele fala que o capital cultural é justamente esse acesso. Quando alguém, no caso uma parcela da população, pode ter contato, ter contato com a arte, experiência com a cultura, ele ter essa relação e esse acesso. Esse é o conceito de capital cultural. E ele, como Bourdieu define, critica, faz a crítica, né? Nessa teoria dele, esse capital cultural, que alguns têm e outros não, capital porque é um valor, né? Leva à desigualdade social, porque outras parcelas não tiveram esse contato, não tiveram essa oportunidade. E como que ele relaciona isso com a ideia dele ali, né? Porque tudo bem já jogar um capital cultural, Bourdieu aqui, mas e aí, como é que articula? Então ele fala, aqui a gente vê em verde, né? Ele recupera essa questão da facilidade de acesso na hora de introduzir o conceito. Então ele usa essa ideia dele para falar sobre o conceito capital cultural. Então está assim relacionado. Para finalizar, ele novamente, olha, então ele traz o fio verde e o fio em cinza aqui, articulando as ideias. Nesse sentido, levar o cinema às periferias é um passo essencial para a democratização de seu acesso no Brasil e para a distribuição do capital cultural entre todos, né? Ou seja, para que todos tenham acesso, é interessante levar o cinema aí às periferias, né? Esse é então o segundo argumento,
E para finalizar, ele traz então as propostas de intervenção, mas como ele é muito organizado e ele entende que a conclusão não começa assim, né? A conclusão tem a função de encerrar o texto, então são 3 momentos também, sempre são 3, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, são 3 períodos em cada parágrafo, idealmente. Claro que isso não é algo tão rígido, mas aqui funcionou muito bem assim até aqui, né? Vamos olhar na conclusão. Há uma retomada da tese no primeiro período. Em conclusão, o incentivo ao cinema regional brasileiro e a difusão da 7ª arte nas periferias são caminhos possíveis para a democratização de seu acesso no Brasil. Então ele recupera ali as 2 ideias, né, que ele trabalhou, as 2 causas, e vai então começar a proposta propriamente dita. Ele faz 2 propostas, uma para atender a cada uma das causas que foram exploradas. O Ministério da Cidadania, por meio de editais públicos, deve oferecer patrocínio à produção de filmes regionais. Essa é a ação que está totalmente alinhada com a causa discutida aqui do problema, né? Aí ele especifica, em especial nos interiores brasileiros, com a finalidade de difundir o cinema regional. E depois ele traz uma outra proposta que atende à segunda causa. Ele diz que os governos estaduais, né, concomitantemente, por meio de suas secretarias de cultura, devem criar campanhas de exibição de filmes nas periferias, atendendo às especificidades de cada estado. Então tem um agente, eu não fiz essa discriminação lá no slide anterior, mas tinha todos os elementos lá também. Que elementos? Exigidos pela competência 5, o assunto da próxima aula, que é a aula 4. Aqui eu só trouxe aqui para que a gente possa ver um pouquinho isso, para ver como ele realmente traz todo isso, faz parte da estrutura textual e do projeto, né? E então ele traz aqui os governos estaduais como agente, por meio de suas secretarias de cultura, um meio, aí depois a ação, né? E tem um detalhamento da ação, que são campanhas que atenderiam às especificidades de cada estado, tem esse detalhe, né? E aí ele traz o efeito. Então tem uma proposta aqui completa com 5 elementos exigidos na competência 5. O que a gente pode falar então sobre a autoria, quer dizer, o que a competência 3 avalia nessa redação? Que ele se vale de uma lógica argumentativa simples e eficiente, né? Ele explora 2 causas do problema, envolvido aí no tema, que ele consegue depreender, ele consegue pensar nessas causas nitidamente a partir dos textos motivadores. Nesse ponto ele não é nada inovador, ele não é, nossa, não se valeu de uma originalidade ou uma criatividade, enfim, ele encontrou essas causas lá. Em algum momento aqui da minha explicação eu destaquei isso, né? O segundo argumento que eu não comentei, ele pensou nele a partir do texto, daquele texto mais longo, né, que traz os problemas, texto 4. Seleciona essas 2 ideias, é o que ele faz, e desenvolve efetivamente. Então, se ele lançasse muitas ideias, fica difícil aprofundar, é o que eu chamo a atenção sempre de vocês. Organiza com total simetria essas causas. Essa é uma palavrinha-chave para pensar projeto de texto. Tudo é muito calculado e medido, porque lembra como vocês vão ver daqui a pouquinho na tela, né? Isso de um jeito mais nítido. Ele apresenta na introdução essas causas, desdobra no desenvolvimento e considera para elaborar as propostas de intervenção na conclusão. Aqui a tela que eu falei para vocês, né? A gente pode visualizar esse alinhamento simétrico das causas que são trabalhadas aí do problema com as correspondentes soluções. Sempre na sequência, causa 1, defendo ela aqui nesse primeiro parágrafo, aí a causa 2 no segundo. Essa é a primeira causa considerada para proposta de intervenção e aquela é a segunda. Onde mais tem simetria nessa redação, sem pensar nesse entrelaçamento? Os parágrafos são alinhados, eles têm o mesmo número de linhas praticamente. 2 deles têm 7 linhas e 2, 8 linhas. Então, um texto extremamente planejado, não tem aquela
discrepância em que um parágrafo é enorme, o outro é pequeno, ou seja, falhem no seu desenvolvimento, né? Então aqui não, tem cada ideia tem um espaço equivalente aí para ser desenvolvida. Vocês vão perceber que tem negritos conectivos, que ele usa aqui para fazer a redação. Tem momentos que ele deveria usar um conectivo, que é o que eu falo, que a gente sempre dá uma implicadinha, né? Que é aqui e aqui, ele não traz, isso não afeta a nota dele. Tem uma outra coisa que eu implico normalmente, que esse finalzinho ficar com um pouquinho já de uma cara de proposta de intervenção e ficar um pouco levemente redundante aqui, na hora que ele introduz as propostas, mas isso não interfere na nota dele, e isso mostra que ninguém precisa ser totalmente perfeito, ou ninguém precisa ser totalmente perfeito segundo um professor, como a teoria que um professor defende, né, tanto para conseguir um resultado assim excepcional na redação do Enem. Eu trouxe para vocês, isso aqui eu não vou falar, né, eu já estou encerrando aqui, mas eu trouxe 2 slides que tem para vocês como apoio quando vocês estiverem assistindo a aula e estudando, uma definição de alguns elementos aí dessa estrutura que a gente não traz tanto na apostila, não fala tanto sobre eles, mas que podem ajudar aí nos estudos de construção textual de vocês, tá bom? Então, turma, muito obrigada pela presença, pela participação de vocês, e eu vou passar a bola agora para a Carol. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Carolina e eu vou falar com vocês agora sobre mais algumas características do texto que contribuem para a autoria. Então é importante a gente saber que a estrutura do texto, a boa organização é essencial para isso, conforme disseram a Maíra e a Aline, mas além disso, a gente precisa ter conteúdo para desenvolver essas ideias. Isso diz respeito à originalidade, ao senso crítico. Então, na apostila de vocês, na página 16, nós temos 4 máximas da autoria que eu vou ler com vocês aqui agora. A primeira máxima é que o texto deve se explicar por si só. O que isso significa? Você não pode largar uma ideia lá, colocar uma citação maravilhosa no texto e simplesmente desistir de falar dela e partir para outra ideia. Conforme a Maíra e a Aline já disseram para vocês, é preciso explicar as ideias, é preciso desenvolvê-las, trabalhá-las, porque senão o texto não vai se explicar por si só. O leitor vai olhar aquilo e falar, mas o que será que ele quis dizer? Será que ele está dando qual interpretação para essa ideia? Por isso, é fundamental que você trabalhe cada ideia que coloca lá. A segunda máxima da autoria é a seguinte: se é cópia, não é produção de texto. Porque produzir significa que o texto tem origem em você, autor, que você fez, que você teve aquelas ideias, e não que você simplesmente reproduziu pensamentos de outras pessoas, não é mesmo? Então, não vale copiar textos da proposta, né? Você precisa trazer ideias originais, ideias novas, ideias que surgiram na sua cabeça, beleza? A terceira máxima da autoria é: não foi o que escreveu, mas como foi escrito. Então você não precisa ficar preocupado em trazer a ideia mais original do mundo, aquele recurso argumentativo que nunca ninguém pensou antes. Não é isso, né? Você precisa trazer recursos pertinentes, que tenham a ver com o tema, que sejam legitimados, mas o importante mesmo é o modo como você vai falar daquela ideia. Sem usar palavras já desgastadas, sem usar clichês. O importante é que você consiga fazer o leitor se interessar por aquilo que você está falando. Em quarto lugar, fuja da primeira ideia que lhe vem à mente. Gente, a primeira ideia é aquela que todo mundo pensa. Vamos lembrar lá do tema do Enem de 2018. A manipulação do comportamento do usuário frente ao controle de dados na rede. Qual foi a primeira coisa em que todo mundo pensou diante desse tema? Fake news, não é mesmo? Então, pensem, fake news, todo mundo vai falar disso. Então eu vou trazer outras ideias, vou falar de outros assuntos. Tinha tanta coisa para abordar naquele tema, não é mesmo? Aí depois você sai da sala do Enem pensando, putz, dava para ter usado isso, dava para ter usado aquilo.
Não. Tentem pensar isso na hora que vocês estão fazendo a prova. Anotar lá no papel todas as ideias que vierem na cabeça antes de fazer o rascunho, que a Aline já falou que é importante, certo? Então, anotem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ideia, tudo que vocês puderem, porque isso vai colaborar para vocês não ficarem falando mais do mesmo na sua redação, ok? Muita gente fala que a grande motivação das pessoas para fazerem alguma coisa é o dinheiro. Isso é uma ideia que aparece demais em todas as redações. Outra frase feita quando a gente está discutindo sistema prisional, redução da maioridade penal, ou outros temas relativos à criminalidade, é essa aqui, ó. Cadeias são a escola do crime. Mas, professora, a gente não pode falar dessa ideia? Não é verdade que muitas vezes o infrator sai da cadeia pior do que ele entrou? Bom, pode até ser, depende do seu ponto de vista, depende da ideia que você vai trabalhar. E você pode sim falar sobre isso, com certeza. Mas não usando essa frase, né, gente? O que é isso? Pô, é só pegar a frase, copiar e colar lá na redação. Não fica legal. Então você pode trazer essa ideia, mas trabalhá-la de maneira mais detalhada, mais aprofundada, porque isso vai trazer originalidade e conferir autoria para o seu texto, certo? Outra frase feita: esse problema só será resolvido quando se investir em educação. Temos dois problemas nessa frase. Primeiro, será mesmo que o problema só vai ser resolvido com isso? Não tem nenhuma outra solução possível? Outro problema: investir em educação. É uma saída fácil, né, gente? Dizer que qualquer problema se deve ao pouco investimento em educação. A gente pode colocar isso como proposta de intervenção? Sim, desde que a gente já tenha discutido a questão da educação ao longo do texto e que essa proposta esteja conectada com essa ideia, essa problemática que a gente já abordou, e que também nós digamos para que aspecto da educação vai esse investimento. Então é para investir na formação dos professores, ou na melhoria do material didático, ou então na estrutura das escolas. Enfim, a gente precisa definir melhor em que consiste esse investimento na educação. Outra frase: a população precisa se conscientizar de que, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos pensar melhor no assunto, vamos refletir mais sobre qual seria uma solução mais concreta para o problema. Porque vamos pensar que um problema bem clichê, a falta d'água. As pessoas precisam se conscientizar de que devem economizar. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que precisa economizar. Mas as pessoas de fato fazem isso? Nem sempre. Então é mais importante a gente dizer como agir concretamente em relação ao problema do que falar que as pessoas devem estar conscientes, porque na verdade, grande parte das vezes as pessoas sabem da existência do problema, elas só não agem. Todo político é corrupto. É necessário abrir as portas das empresas para que as pessoas tenham emprego. Pessoal, frases prontas na redação do Enem não ajuda na competência 3, não colabora para que a redação de vocês tenha autoria, porque ela não vai ser considerada original, beleza? Então a autoria está intimamente ligada à noção de originalidade. O que isso quer dizer? Para a gente ser original na redação, isso não significa que a gente tenha que, como eu já disse, trazer um recurso argumentativo que ninguém usou antes ou falar uma coisa que ninguém nunca falou na vida. A gente não está falando aqui de manifesto futurista. Vocês já leram o Manifesto Futurista? Ele fala que a gente tem que botar fogo nas bibliotecas, que a gente tem que acabar com a sintaxe, construir uma língua completamente nova. Pô, se vocês fizerem isso na redação, vocês tiram 0, né, galera? Então, o que significa originalidade? Não repetir frases feitas, buscar trabalhar as ideias com detalhamento, com consistência. São aquelas 4 máximas que a gente já falou antes. Porque, afinal de contas, eu acredito que ninguém aqui gosta de ser chamado de Maria vai com as outras, não é mesmo? Quando eu era adolescente, eu detestava que alguém me chamasse de paga-pau. Vocês já ouviram essa gíria? Pois é.
naquela época era pagar pau. A gente ainda usa um pouco isso, fala Maria vai com as outras, mas a verdade é que ninguém gosta de ser chamado disso. Por quê? A gente não quer ser uma cópia. Nós queremos ter a nossa própria identidade, não é verdade? E isso também se transfere para a redação de vocês. É preciso que vocês sempre tentem buscar ter uma identidade própria na redação, fazer um texto que tenha a sua cara e que não simplesmente reproduza uma outra redação que você já leu em outro Enem. Vocês já viram aqueles modelos, aquelas fórmulas prontas que o pessoal posta na internet e fala: usem essa fórmula, só mudem uma palavra ou outra. Isso é fria. Não caiam nessa. Tá? Façam o próprio texto de vocês e treinem isso, a sua capacidade de desenvolver as próprias ideias com coerência, consistência e detalhamento, ok? Gente, a apostila de vocês, na página 16 e 17, traz um texto maravilhoso da Marilena Chauí, que diz respeito à atitude filosófica e à atitude crítica. Eu não vou ler o texto inteiro com vocês, fica como tarefa, ou até sugiro que vocês leiam antes de continuar assistindo essa aula, deem um pause aí conforme for. Esse texto foi tirado do livro Convite à Filosofia, da Marilena Chauí. Inclusive, recomendo a leitura desse livro para quem não conhece, porque é um livro excelente para vocês pensarem melhor na realidade em que vocês vivem, de maneira mais crítica, certo? Então aqui eu vou ler alguns trechinhos com vocês para comentar alguns conceitos importantes para a originalidade do texto. Então, a Marilena Chauí, ao falar sobre atitude crítica, diz que a primeira característica da atitude filosófica é negativa, isto é, um dizer não ao senso comum, aos preconceitos, aos prejuízos, aos fatos e às ideias da experiência cotidiana, ao que todo mundo diz e pensa, ao estabelecido. Isso é fundamental para vocês construírem uma redação mais original, sair do lugar comum. Então, esqueçam aquilo que todo mundo pensa sobre determinado assunto, né? Pensem de uma maneira como se vocês nunca tivessem visto aquela situação antes. Então, quando alguém chegar para vocês e fazer uma afirmação categórica, virem aquela pessoa chata que fala assim, não concordo com isso. Né? Mesmo que vocês não falem especificamente, pensem, não concordo com isso. Por quê? E aí, elenquem motivos para isso. Façam esse exercício, né? Um exercício para a gente se distanciar do mundo real, daquilo que a gente está acostumado a ver e daquilo que a gente está acostumado a pensar e olhar com outros olhos para aquela realidade, porque isso faz com que a gente chegue à raiz do problema e consiga analisá-lo de uma forma mais crítica. Então, mesmo que você continue, depois desse exercício, tendo a mesma opinião sobre aquele problema, você já vai ter pensado em melhores fundamentos para aquela opinião. E essa é a alma da redação, você fundamentar bem o seu posicionamento, certo? Por isso é importante a criticidade. Então, primeiro, a gente nega. E depois de negar, a gente tem uma atitude positiva. O que é isso? Uma interrogação sobre o que são os fatos, o que é a realidade, o que é tudo à nossa volta. É como o mito da caverna do Platão, ele fala, é uma alegoria para isso. Né? Ele mostra como é preciso a gente olhar para o mundo como se fosse a primeira vez que a gente está vendo, para nós termos noção de até onde o que a gente sabe é a verdade, até onde o que a gente pensa corresponde à realidade dos fatos. Então, a face negativa e a face positiva da atitude filosófica constituem o que chamamos de atitude crítica e pensamento crítico. É essa postura que vocês têm que ter ao construir a redação de vocês. Grifei algumas palavrinhas que eu vou comentar que são importantes para a gente ter esse distanciamento. A admiração e o espanto. É preciso a gente olhar para o mundo como se fosse a primeira vez que a gente está vendo, porque isso vai fazer com que a gente consiga, às vezes, se despir de preconceitos, né, de valores já cristalizados
que a gente nem sabe por que tem. É que nem o Sócrates, né, que saía perguntando para todo mundo o que era isso, o que era aquilo, e a pessoa no fim percebia que não sabia de nada que ela achava que sabia. É assim que a gente tem que se posicionar. Sempre que a gente encontrar um tema de redação novo, e não só na redação, né, gente? Essa é uma postura para a vida. Tomamos distância do nosso mundo costumeiro. Pode passar. E aqui, para encerrar um pouco essa discussão, eu trouxe uma tirinha da Mafalda. Acho que vocês já devem ter visto, né? Os professores de português adoram colocar nas provas e tudo mais. E a Mafalda diz para o colega dela, o Manolito: viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. Então, é fundamental para essa atitude crítica que a gente tenha leitura, que a gente tenha conhecimento de mundo, porque assim a gente não vai ficar sujeito ao que os outros nos contam. A gente vai ter repertório para analisar a realidade e pensar com o que a gente concorda ou com o que a gente não concorda, certo? Só um adendo, pessoal, eu não estou falando aqui para vocês descredibilizarem tudo que os outros falam, não, tá? Então, os meios de comunicação oficial, a gente tem que parar de acreditar neles porque eles só falam notícias falsas. É assim? Não, pessoal, não é isso. Mas é que quando a gente vê uma notícia no jornal, por exemplo, a gente tem que saber que esses meios de comunicação oficial, eles têm compromisso com a verdade, porque eles não podem sair simplesmente falando coisas falsas por aí, porque senão eles vão responder legalmente, eles podem ser processados se eles divulgarem uma mentira. Agora, o que a gente tem que saber é, quando a gente lê uma notícia, essa notícia pode ter um ponto de vista parcial sobre o assunto, né? Os autores dessa notícia podem escolher palavras que nos levem a determinada interpretação. Isso é ter senso crítico. Então, até para a gente ler, a gente precisa desse exercício de questionamento. E, por fim, trouxe aqui uma citação para vocês do Miguel de Unamuno, que é um autor espanhol, que disse o seguinte: ler muito é um dos caminhos para a originalidade. Uma pessoa é tão mais original e peculiar quanto mais conhecer o que disseram os outros. Então, duas coisas que eu vou comentar com vocês a respeito dessa citação. Primeiro, ler muito é um dos caminhos para a originalidade, não é o único, né? Nós podemos conversar com as pessoas para entender diferentes pontos de vista. Viajar é uma atividade, posso chamar assim, algo essencial para que a gente consiga enxergar outras culturas, conhecer novos pontos de vista. Então, isso também é fundamental para construir a nossa originalidade. Mas ler é um dos caminhos. E, em segundo lugar, a gente fica mais original quanto mais a gente conhece o que os outros falam. O que isso significa? É até paradoxal, né? Porque parece que se a gente lê o que uma outra pessoa fala, a gente vai querer copiar. Mas não é assim. Por quê? Quanto mais a gente lê, mais repertório a gente tem para fazer novas conexões entre os saberes, para fazer novas associações de ideia, e aí a gente consegue pensar de uma maneira mais global, mais abrangente, e analisar aquele assunto, aquele problema, de uma maneira mais crítica e mais particular, individual. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês consigam ser mais originais e colocar a autoria na redação de vocês daqui para frente. Tchau, tchau! Pessoal, então essa foi a nossa aula sobre a competência 3. Essa aula está gravada para vocês terem acesso no momento em que vocês quiserem. Mas não se esqueçam de que no horário de aula de vocês vão ter um encontro online com as professoras, no qual elas vão tirar dúvidas, comentar sobre o tema de redação e tudo mais. E não se esqueçam que vocês têm tarefas para fazer, hein? Tem o tema de redação e a pesquisa temática, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.